No vídeo de hoje irei dar uma analisada no poder absurdo do Kratos, que é um dos meus personagens preferidos da ficção, junto com a minha franquia de jogos preferida de todos os tempos. Sou extremamente fã de God of War, e no vídeo de hoje irei mostrar o absurdo poder de Kratos, que é um personagem extremamente nerfado pela maior parte do público, o público geral, porque eles usam o clássico argumento de Bonobo, a clássica gameplay, É foda, gente. A quantidade de pessoas que eu vejo usando o gameplay de Go, que limita o Kratos, em vez de olhar a lore do jogo, e as declarações dos diretores da Santa Mônica, ou um dos criadores, no caso, o criador principal hoje em dia da saga, que é o Cory Barlog, e as HQs de Go, é absurdo, Usar gameplay do jogo, que é bastante limitado, que eles focam mais em um jogo de RPG. O estilo de RPG é mais a partir do God of War 2018 até o God of War Ragnarok. A saga original do God of War 1, 2, 3, Ascension e Chains of Olympus é o clássico hack and slash, pra nerfar o personagem. Então no vídeo de hoje irei mostrar o poder absurdo de Kratos para quem subestima o poder dele usando a clássica mecânica de jogo, Caso gostem do conteúdo e também de God of War e queiram mais vídeos de análise de personagens, deixe a curtida para ajudar. Faça um comentário para ajudar na divulgação. E sem mais enrolações, bora começar com o vídeo. Bem, gente, o vídeo será dividido em alguns tópicos, Primeiramente eu vou começar analisando Kratos da saga grega, No caso, quando ele estava no reino grego. E depois irei partir para explicar o nível dele na saga nórdica, no reino nórdico. Então, primeiramente, antes de tudo, eu irei começar explicando como funciona o conceito de reinos de God of War, que é um conceito que muitas pessoas tiram de contexto, E bem, segundo o praticamente diretor principal e criador, praticamente, junto com os principais desenvolvedores de Go e o desenvolvedor principal da saga, o Cory Barlog, Cory explica que o planeta de God of War seria como se fosse um multiverso. Ele explica em várias entrevistas que seria como várias galáxias separadas, que fazem parte do mesmo plano simultaneamente, só que são separadas, onde cada uma dessas mitologias teriam sua própria cosmologia e início do universo, do início dos tempos e também o fim dos tempos, onde elas se passariam simultaneamente no mesmo planeta, só que separadas uma da outra, onde seriam praticamente universos ou multiversos, que fariam parte do mesmo planeta, só que separados, onde cada mitologia teria sua própria cosmologia e conceitos mitológicos únicos, só que separados, onde o planeta de God of War seria um multiverso de certa forma, que é um conceito bem semelhante para quem conhece ao planeta de Fate, onde o planeta de Fate segue praticamente essa mesma ideia e conceito. What I would talk about was the idea that all the mythologies of the world are kind of like this Hubble telescope image. They are like galaxies individually spread out throughout a complete universe. And the world is the universe. And all the mythologies are sort of origin stories of various cultures throughout the world, beginning at the beginning of time and stretching all the way out. So at any given time, all the mythologies exist together concurrently, and they are simply separated by geography. So it's important because some people had the conception that, hey, Kratos at the end of God of War 3 destroyed the world. Well, he destroyed what they believed the world was in Greece, which was their world. Everybody believed their world was the only world. In fact, we still believe that today. In the world, right, in the real world, all of these mythologies are sort of origin stories of cultures separated by geography, right? And they exist from the beginning of time, telling these civilization stories. That all of the mythologies exist on this planet simultaneously. They're all creation stories that date all the way back to the beginnings of the planet itself, but these are the culture's sort of creation story of that culture, but they are sort of simultaneously coming up in different geographic locations on the earth. Mas se isso é verdade, como que o Kratos conseguiu ir do reino grego até o reino nórdico? Isso é explicado nas novels de God of War. O Kratos foi trazido de lá pelos lobos, Fenrir e seus filhos, junto com sua esposa, Não é explicado muito bem como eles conseguiram trazer o Kratos do reino grego até o reino nórdico, mas dá a entender que eles talvez tenham descoberto o que o Tyr fazia para viajar entre esses reinos, interdimensionais, indo para uma dimensão e chegando no outro reino, mas não é muito bem explicado, mas é contado nas novels isso. O Kratos fala que ele meio que chegou de mar, sendo que não faz muito sentido, já que é falado no God of War grego, que o Poseidon controlava todos os mares gregos.
Então meio que não faria sentido o mar grego se conectar ao mar nórdico, né? O Poseidon é afirmado controlando todos os mares do planeta. Isso já quebra as pernas de muita gente que fala que os deuses só são deuses em um país, né? Então se o Poseidon controlava os mares de todo o planeta ou universo grego, não faria sentido o Kratos conseguir ir do reino grego até o reino nórdico, que é outro plano universal cosmológico, a partir de barco, né, pelo mar. O mar que é comandado por outros deuses. Então faria mais sentido o Kratos ter sido trazido para o reino nórdico, não é? Então não tem nenhuma contradição aí. Só não foi muito bem explicado. Mas enfim, quem nega o fato de que os reinos de God of War são sim universos e cosmologias multiversais, né, únicas, separadas, é alguém que não sabe nada da lore do jogo, porque simplesmente não faz nenhum sentido você negar isso. A pessoa que fala que seriam só países, tipo uma pessoa, desculpe o desrespeito, mas bastante noiada, porque isso não faz sentido com a lore de Go e não faz o menor sentido com a explicação do diretor principal da Santa Mônica, o Cory Barlog. Então negar isso é negar o que o próprio jogo apresenta e negar o que o próprio Cory, que é o diretor principal, fala. Não adianta pegar uma fala sem sentido de outro diretor não tão relevante quanto Cory Barlog para tentar contestar isso, como muitas pessoas fazem com essa fala do Bruno Velasquez, que não é ninguém comparado ao Cory Barlog. Eu falo isso no sentido de relevância pra saga, não entendam errado, ok? Inclusive algumas falas dele também não fazem sentido. Mas enfim. E outra coisa, gente, mesmo se essa fala do Bruno Velasquez fosse levada em conta, coisa que não pode ser levada porque contradiz a própria obra de God of War e também outros diretores ou criadores mais relevantes que ele, como no caso do Cory Barlog, meio que isso se encaixaria, mesmo se a gente considerasse como o conceito da morte do autor, que é um conceito narrativo proposto por Roland Barthes, que considera o fato de que caso o autor fale alguma coisa e sua obra diga outra, a gente considera a obra, já que o autor, a partir do momento que ele escreve algo, a fala dele não está acima do que ele próprio escreveu, dizendo o contrário da sua afirmação. A interpretação de texto reina acima da fala do autor quando ele próprio se contradiz com o que ele mesmo escreveu. É de um mau caratismo que é absurdo, né? De uma deleteriedade, funestidade meio que surreal. As pessoas que usam essa fala para nerfar e desconsideram todo esse contexto, né? Mas enfim. Explicado o conceito dos reinos de God of War, vamos partir para a explicação de como funcionaria o reino cosmológico grego. E bem, é explicado na saga God of War que o reino cosmológico grego seguiria a ideia de Homero, onde o planeta seria um universo infinito plano. E no reino grego, o universo do reino grego é dividido em alguns planos universais, onde o plano humano seria o universo humano, também teria o plano universal do submundo, o reino do inferno de Thanatos, que é um universo separado do submundo, e também teria outras dimensões, como os Campos Elíseos e também o Olimpo, que ficaria em outra dimensão. E é explicado no início de God of War Ascension que o universo grego originalmente foi criado pelos primordiais, no caso por Urano. Isso também foi reforçado nas HQs por Giges, o filho de Urano, e seu pai, junto com seus outros irmãos, os primordiais, criaram um universo grego. Antes do tempo dos titãs, antes dos deuses do Olimpo, foi travada uma grande batalha. A ira dos primordiais. Os primeiros seres a forjarem a Terra. Saiu de controle por uma eternidade. Posteriormente, Urano acabou tendo seus filhos com Gaia, os Titãs, que são mais poderosos que os próprios primordiais, onde, como foi afirmado, Cronos acabou criando o conceito de tempo, onde o tempo só começou a existir quando Cronos nasceu, ou seja, Cronos é um ser 4D. E depois Cronos teve seus filhos, no caso os deuses do Olimpo, que seriam além dos próprios titãs, ou seja, os primordiais são seres universais que são transcendidos por seus filhos, os titãs, e os titãs, por sua vez, são transcendidos pelos seus filhos, os deuses do Olimpo. E Kratos, no final da saga, acabou superando todos os deuses gregos, com o poder da esperança, o seu maior poder, e acabou matando o deus-chefe do panteão do reino grego, o Zeus.
Inclusive é falado que o Zeus é tão poderoso que ele conseguiria destruir todo esse reino da cosmologia grega balançando a sua cabeça. Pra vocês terem uma noção do quão absurdo o Zeus é. Ele conseguiria destruir mais de 3 planos universais com seu próprio contínuo de espaço-tempo cada, só balançando a cabeça. Outros feitos bastante interessantes do Kratos, além desse feito dele derrotar Zeus no final de God of War 3, que garantiria um poder LoL multiversal, por derrotar uma entidade tão poderosa ao ponto de destruir todos esses planos universais do reino grego só balançando a cabeça, é no início de God of War Ascension, onde o Kratos, mesmo sendo um humano, conseguiu derrotar as Fúrias, que são entidades bastante poderosas. Também tem outros feitos dele na saga, como os feitos dele em God of War Chains of Olympus, onde o Kratos, mesmo sendo ainda um humano, conseguiu derrotar Perséfone e aprisionar Atlas no pilar do mundo para sustentar essas dimensões universais do reino grego. E lembrando, esse feito é impressionante pelo simples fato do Kratos ter conseguido fazer isso enquanto ele era ainda um ser humano. Ou um semideus, né? Mas isso ainda não foi muito bem explicado. Se ele de fato já era um semideus aí, ou só foi despertar esse poder posteriormente na saga, já que ele sempre foi filho de Zeus, não é? Mas enfim, gente, em God of War Chains of Olympus, esse feito do Kratos é bastante impressionante pelo simples fato de como foi afirmado por Perséfone. O poder de Hélios era tão, mas tão poderoso, que foi roubado por ela e pelo Atlas, que conseguiria destruir o pilar do mundo, o pilar que sustentaria todas essas dimensões universais do reino grego. E o poder de Hélios conseguiria destruir o pilar e por consequência destruir todo o reino grego e toda a sua cosmologia, onde tudo voltaria, como Perséfone fala, ao caos, incluindo os próprios campos elíseos e outras dimensões separadas dos demais universos. Vocês verem quão absurdo isso é. As you were pathetically disarming yourself, Atlas completed the task I set him out to do. With the power of the sun in his hands, it is only a matter of time before he destroys the pillar that holds the world. And Olympus with it. Elysium falls too, Kratos. She will perish. E o Kratos conseguiu derrotar os dois. E, inclusive, esse poder de Hélio é transcendido por deuses acima de Hélio. Ou Hélios, no caso, né? Como no caso dos Zeus, Ares, Hades, Poseidon e etc. E todos esses deuses acima de Hélio seriam transcendidos, obviamente, por Kratos, que acabou matando eles, não é? E esse poder de Hélios não foi só afirmado por Perséfone ou no jogo de God of War Chains of Olympus. Isso foi declarado no próprio Facebook da Santa Mônica, ou seja, a própria empresa desenvolvedora de God of War afirmou isso. Também foi declarado em mídias externas de God of War. E recentemente na DLC de God of War Ragnarok, God of War Valhalla, Kratos afirma isso de novo, dizendo que Perséfone, usando o poder de Hélios, iria destruir toda a existência do reino grego. Eu tinha viajado no submundo para salvar. Quando eu cheguei, ouvi a canção de Calliope no vento e achei ela nos Campos Elíseos. Fazia tempo que eu não sentia tanta alegria. Mas era outro trupe dos deuses. Não era ela? Pior ainda. Era. A deusa do submundo queria destruir toda a criação, incluindo os Elíseos. Outros feitos bastante interessantes do Kratos na versão grega é o fato dele ter conseguido derrotar Ares, que criou uma dimensão estrelada inteira. E não, aquilo não era uma ilusão. Foi afirmado pelos próprios diretores que aquilo de fato era uma dimensão que Ares havia criado, e não uma ilusão, isso é uma mentira. Beleza? Kratos também havia conseguido derrotar Thanatos, mesmo quando era um semideus. E Thanatos era um deus extremamente poderoso. Kratos também conseguiu colocar o Sol, no caso o Hélios, de volta ao seu lugar, puxando ele. Kratos conseguiu puxar o poder de Hélios, o Sol, usando apenas força bruta. E também conseguiu derrotar as Irmãs do Destino, que controlavam o destino e o próprio espaço-tempo, como afirmado pelo próprio Kratos. Como mostrado no final do jogo de God of War 3, Kratos acabou destruindo todo o reino cosmológico grego por sua vingança. E obviamente no final do jogo eu acho bem interessante o fato do Kratos ter percebido a merda que ele tinha feito e ter se arrependido logo em seguida. E nessa parte do God of War 3, no caso no final, é afirmado por Atena que Kratos acabou superando todos os deuses gregos, incluindo Zeus, usando o poder da esperança. Que o poder da esperança é o poder mais poderoso do Kratos, o seu poder mais forte,
um poder mas tão absurdo que supera de qualquer Skyfather, no caso Deus Chefe. E é um poder além dos próprios males, que é um poder que inclusive incorporou Zeus, no caso principalmente o Male do Medo, que aprimorou ainda mais os seus poderes. E o poder da esperança, como afirmado por Athena, é um poder que supera tudo. E Kratos tem esse poder. Enquanto o medo deles crescia, o meu foi substituído por esperança. O poder de matar um deus. A esperança nos torna fortes. É por isso que estamos aqui. É pela esperança que vemos que nada está perdido. Mas primeiro, eu quero que você me entregue o poder da caixa de Pandora. A caixa está vazia. Você está mentindo. Eu posso ver em seus olhos. Você usou o meu poder para matar Zeus. E ainda o possui enquanto falamos. Você não entende? Quando Zeus reuniu todos os males e os armazenou na caixa, eu temi pelo que aconteceria se ela fosse aberta novamente. Então, eu convoquei a arma mais poderosa do mundo e a coloquei na caixa. Eu já falei, está vazia. Pandora se sacrificou em vão. Ela se foi por causa da minha sede de vingança. Está enganado, espartano. Você usou meu poder para destruir Zeus. Eu pude ver isso. A não ser que... É claro. Quando você abriu a caixa, os males foram liberados, amaldiçoando os deuses. Nos infectando. Fazendo-nos mudar. Até mesmo Zeus foi infectado pelos males. Por isso ele ficou com medo e ficou tão obcecado em te matar. Os males o transformaram em um monstro. Eu pensei que o poder que eu coloquei na caixa nunca seria liberado. Todos esses anos eu achei que você havia convocado os males da caixa para derrotar Ares. Mas eu estava enganado. A caixa cedeu uma força a você maior que a do próprio rei dos deuses. Uma força grande o bastante para superar o seu medo. Preso dentro de você, Kratos. A esperança. E bem, gente, muitas pessoas acham que o Kratos perdeu o poder da esperança, mas na verdade não. Como falado recentemente na DLC de God of War Ragnarok Valhalla, o Kratos ainda possui esse poder, ele ainda tem um poder da esperança. Só que ele possivelmente ainda não conseguiu despertá-lo por ele ter se arrependido muito do que ele fez e se acha alguém não digno. Mas como aconteceu no final da DLC, o Kratos aceitando ser o deus-chefe do panteão nórdico, né, após o Ragnarok, ele muito possivelmente vai conseguir usar o poder da esperança de novo. Mas enfim, explicado o nível do Kratos e seus principais feitos na saga grega, ele ficaria com um nível de poder destrutivo LoL multiversal. Em velocidade, ele pegaria uma velocidade infinita, já que ele é equivalente ao Hermes e também tem feitos como desviar da luz de Hélios, que consegue iluminar todo o submundo, que é afirmado sendo um local infinito em tamanho. Então se o Kratos consegue desviar da luz de Hélios e acompanhar o próprio Hermes, que teria uma velocidade equivalente ao ponto de cruzar o submundo inteiro, que é infinito, ele pegaria uma velocidade de combate, repito, velocidade de combate, não de locomoção, infinita. Então, explicado o nível de poder do Kratos no reino grego, vamos partir para explicar o nível de poder dele no reino nórdico. E bem, gente, muitas pessoas falam e afirmam erroneamente que o Kratos nórdico seria mais fraco que o Kratos grego. E isso não faz nenhum sentido.
Muitas pessoas falam isso por conta dos armamentos do Kratos que ele tinha quando ele era o deus da guerra no reino grego. Só que, gente, foi afirmado pelos próprios diretores que o Kratos atual é mais poderoso, então não tem discussão. O Kratos atual é mais poderoso. E em feitos gerais desse Kratos mais poderoso, ele consegue fechar fendas na realidade entre os reinos que poderiam destruir todos os 9 universos, né? Quando essas fendas são abertas, na base da força bruta. Ele também é tão, mas tão poderoso que ele conseguiu erguer o Templo de Tyr, que, como foi afirmado no jogo, continha a ligação com os 9 reinos que são 9 universos, como declarado. Ou seja, o Kratos conseguiu erguer 9 universos na força bruta. Ele também conseguiu lutar contra Nigog, eu acho que é assim que se pronuncia, não sou muito bom em pronunciar nomes nórdicos, galera, então me desculpem se a pronúncia não for muito certa, mas eu acho que é assim que se pronuncia, Nigog, que é uma criatura capaz de rasgar o espaço-tempo e destruir possivelmente os reinos, rasgando seu espaço-tempo. Kratos deu parte da chama das lâminas do caos para Surte, que usando o fogo das lâminas do caos com o seu, ele conseguiu provocar o Ragnarok e destruir todos os 9 reinos que são 9 universos, dando início ao fim dos tempos, do Ragnarok. E isso foi com a ajuda do Kratos, com as chamas das lâminas do caos. Um outro feito bastante interessante que apareceu na DLC recente de God of War é o feito do Kratos conseguir destruir uma dimensão criada pela Yggdrasil a partir das memórias dele usando apenas força bruta. E esse feito, além de ser interessante, é bastante foda. Kratos conseguiu derrotar Heimdall, que previa o futuro e conseguia controlar de certa forma o tempo. E o feito mais impressionante do Kratos, que vou focar mais no vídeo em específico, que irei focar mais nesse vídeo, é o fato dele ser comparável ao Thor com o seu machado Leviatã, que é comparável ao Mjolnir do Thor, que consegue rachar ambas as armas da Yggdrasil, que é afirmado por várias vezes que a Yggdrasil há em seus galhos infinitos futuros, infinitos universos. E o machado Leviatã, assim como o Mjolnir, é capaz de rachar a árvore, que é um feito multiversal mais minimamente. Entre outros feitos do Kratos escalar personagens capazes de ameaçar os 9 reinos ou a Yggdrasil e seus infinitos galhos, que são infinitos universos, como afirmado várias vezes em mídias externas de Go, entre outros feitos. Mas não serão muito meio que interessantes de citar porque são mais do mesmo, né? Mas enfim, o Kratos em habilidades, agora que analisamos o seu poder destrutivo, que ele ficaria a partir do God of War Ragnarok, no caso, a partir da saga do reino nórdico, um nível de poder minimamente multiversal mais 4 para 5D, já que no God of War do reino grego ele já era além de Cronos, tanto que o Kratos conseguiu matar seu avô Cronos, que havia criado o conceito de tempo, ele já era 4D a partir do reino grego. Então ele pegaria um nível acima disso, obviamente na sua versão mais forte a partir do God of War Ragnarok, também pelo fato de ele conseguir rachar a Yggdrasil. Mas enfim, explicado tudo isso, vamos partir para os poderes e habilidades do Kratos. Poderes e habilidades. Bem, Kratos desde criança foi treinado nas artes de combate de Esparta, então ele é bastante habilidoso no combate corpo a corpo e consegue subjugar a maioria dos deuses por conta disso, como no caso do Heimdall. Kratos também tem suas armas, que concedem várias habilidades, como as lâminas do caos, que conseguem manipular fogo, afetar almas, afetar até seres não físicos, o machado Leviatã, que consegue controlar o gelo e fazer frente ao Mjolnir, que consegue rachar a árvore do mundo, cabeça de Medusa, que consegue pedrificar qualquer coisa, também tem a cabeça de Hélios, que consegue provocar luz, cegueira e etc. Poder da raiva, usando o poder da raiva, Kratos consegue aprimorar seus atributos. A lâmina do Olimpo, que é uma lâmina tão poderosa a ponto de matar todos os titãs com um golpe, como Zeus fez, que inclusive é a arma mais poderosa do reino grego, entre outros inúmeros poderes e habilidades do Kratos em seus armamentos. Mas o poder mais forte do Kratos seria sua raiva, que quanto mais ele tem, mais forte ele fica. Inclusive ele demonstrou uma certa regeneração na luta dele contra o Baldur. Só que o poder mais poderoso de fato do Kratos, a sua maior arma, é o poder da esperança, como afirmado por Pandora, por Atena e também como afirmado por Tyr. Kratos ainda possui o poder da esperança, embora ainda não tenha sido mostrado, mas foi afirmado na DLC que ele possuiria esse poder. Um poder tão alto capaz de transcender qualquer Skyfather, qualquer chefe de panteão. E de certa forma é isso, gente. O Kratos é um personagem extremamente poderoso mesmo, que é constantemente nerfado por pessoas idiotas que usam mecânica de jogo que eu acho ridículo. Você usar mecânica de jogo que
Não é meio que uma mecânica focada que nem a Sur Wars, né? Pra mostrar o nível do personagem, mas o personagem tem um nível alto. Eu acho burrice usar mecânica de gameplay pra nerfar um personagem tão forte quanto o Kratos. Eu não entendo seriamente quem usa esse tipo de argumento, pra mim isso é patético. Mas enfim, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham entendido quem não sabia que o Kratos era tão poderoso e tenha meio que compreendido que ele é um personagem muito forte, um dos mais poderosos dos games, e tenha meio que gostado da minha análise e tenha se surpreendido com o nível de poder do Kratos. Gosto bastante de God of War por ser minha saga de jogos preferida, então eu gostaria de futuramente fazer um vídeo contando a história do Kratos. Também desmentindo algumas coisas que falam hoje em dia sobre o Kratos do nada ser alguém que liga mais pra família dele, que ele foi estragado pela lacração, blá 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 blá, e dar meu ponto de vista sobre a história do personagem e mostrar que as pessoas que falam isso sequer devem ter jogado a saga de Go, porque chega a ser absurdo uma pessoa falar isso. Até porque a história de God of War se iniciou, né, com Kratos fazendo um pacto com Ares e depois querendo se vingar de Ares por conta do Ares ter feito ele matar a família dele. Chega a ser até engraçado uma pessoa falar que o Kratos foi estragado por gostar do Atreus e ser pai de família, sendo que ele sempre quis isso, né. Mas enfim, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso se interessem que eu faça um vídeo contando a história do Kratos, destrinchando essas falácias que falam sobre ele hoje em dia por conta de God of War Ragnarok, né? E God of War de 2018, fale nos comentários. Um abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo e fui!